paz do Senhor, gente. Hoje a gente encerra a epístola de Paulo aos Efésios. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo número 6, né? Mas a gente veio aí sobre 6 capítulos, né? Encerrando hoje. Entendemos que Paulo escreve essa carta ali aproximadamente aos anos 60, 62, no máximo até 64 depois de Cristo. Ele está preso em Roma, numa casa alugada e com alguns soldados ali prendendo. Mas a gente vê que no capítulo 1 Paulo vem com a sua autoria, dizendo que é uma carta escrita por ele. Vem também dizendo no versículo 3 que ele nos abençoou, Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, dizendo que Deus nos elegeu antes da criação do mundo, nos predestinou para sermos filhos. Cristo nos remiu pelo seu sangue, abundou para conosco, nos tornou a sua vontade como conhecida, né, aos seus mistérios, selou pelo Espírito Santo. Abrimos o capítulo 2 com alguns aspectos da posição natural do homem, né? Vemos também que os homens, como os homens são salvos, que aí vem falando sobre pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de Deus, isso não vem de vós, vem de Deus. Vimos já algumas ordenanças para a igreja ali, ainda no capítulo 2, falando tanto dos judeus como quanto os gentios que formam a igreja são um, né? E ele falou também, a gente viu que existia uma parede que dividia isso. Alguns queriam que fosse um rio, outros queriam que fosse uma parede, e isso foi quebrado. Agora não existe essa disseção de povos, é um povo só que adora um único Deus, que um único Espírito habita em nós. No capítulo 3, que é falando sobre finalizando a primeira divisão da carta de Paulo aos Efésios, como eu citei lá no primeiro capítulo. A carta de Paulo é dividida em dois momentos. Capítulo 1, 2 e 3 é o primeiro momento, que é a exposição da doutrina que Paulo vem falando para a igreja. Capítulo 4, 5 e 6, que é a aplicação dessa doutrina. E no capítulo 3, Paulo já vem implantando algumas coisas sobre a igreja, falando sobre os mistérios escondidos, né, nos séculos passados, que agora está sendo revelado. A gente falou sobre isso, né? A igreja que tem um mestre dos anjos, né? Algumas partes da oração pelas bênçãos completas de Deus, que Paulo ele fala, que faz aí no versículo 14 ao versículo 21 do capítulo 3. Entramos no capítulo 4, falando sobre o andar do cristão, alguns aspectos da unidade de Deus com os homens, né? Os dons de Cristo, no corpo de Cristo, os propósitos desses dons, certo? E aí entramos no capítulo 5, que foi o vídeo passado. A gente veio falando sobre dois pontos, né? O primeiro ponto, primeiro momento, que foi do versículo 1 ao versículo 21, é sobre alguns mandamentos para seguir a Deus, algumas ordenanças, algumas orientações que Paulo vem aplicando para a igreja de Éfeso, para como servir a Deus, né? Para seguir a Deus. E a última, um momento, que foi do 22, versículo 22 ao 33, veio falando aí sobre o contexto de como a mulher deve ser com o esposo deve ser com a sua esposa, mas isso tudo vinculado tendo como exemplo Cristo, que é o fundamento, né? Paulo ele vem em todos esses capítulos trazendo como Cristo o real fundamento de tudo, de toda a situação, de toda a vivência humana, certo? No capítulo 6 agora vejamos dois momentos, né? Do versículo 1 ao versículo 10, a gente vai ver, ao versículo 9, melhor falando, a gente vai ver os deveres dos pais, os deveres dos filhos e os deveres dos servos, certo? E no versículo 10 ao versículo 24, que é o último versículo, a gente vai ver que Paulo inicia dizendo que estamos em guerra espiritual, né? E vem falando aí, a partir do versículo 11, sobre um revestimento, certo? E a gente encerra a carta de Paulo aos Efésios aí com 6 vídeos, 6 capítulos, que veio para nossas vidas com muita coisa. Então fica até o final, que a gente vai fazer o fechar hoje. Vai ser rápido também, igual o vídeo 5,
é mais simples, depois o mais difícil está nos primeiros 3 capítulos mesmo, que a gente precisa debulhar mais, a gente precisa ir mais para o que significa tal palavra, tal situação. Mas hoje a gente vai terminar rapidinho também, e vejamos aí para o encerramento aí dessa carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nos ajuda aí, se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho embaixo, inscreva-se, você aperta em inscrever, vai aparecer um sininho, você aperta no sininho, tá certo? Curte para o YouTube entender que você está sendo abençoado e recomendar esse vídeo para mais vidas, tá bom? Não deixa de comentar de onde você é, ou um glória a Deus, um aleluia. Aproveita esse momentinho aqui do recado, já deixa um comentário aí embaixo, um glória a Deus, aleluia, ou da onde você é, se é daqui de João Pessoa, Paraíba, você é de outra região, tá bom? E também não deixa de compartilhar, tá? Compartilha aí com mais vida, abençoa mais vida com o compartilhamento dessa mensagem. Aquelas pessoas que gostam de escola bíblica, da sua igreja, que gostam de estudar a Bíblia. Aqui a gente está tratando versículo por versículo, textinho por textinho, para que a gente venha entender bem o que é que Paulo quis passar na carta dele aos Efésios, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos deixar de enrolação aqui e vamos tratar o capítulo 6 aqui da carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Vamos lá? Logo, primeira parte aqui, deveres dos filhos. Vamos ver aqui, em Colossenses, a gente volta para cá, deixa eu colocar aqui, Colossenses, só para a gente entender aqui, capítulo 3, melhor falando, versículo 20. Vai aparecer aí para vocês. Capítulo 1, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Enquanto eu estou voltando aqui, quero dizer para vocês o seguinte: os filhos, tá? Ou nossos filhos, precisa entender que a obediência ao pai e à mãe, honrar o pai e sua mãe, não vai ser gratificante ao pai e à mãe. Qual é o pai, qual é a mãe que tem orgulho de dizer que tem um filho obediente, né? Tem um filho bom, tem um filho verdadeiro, tem um filho que serve ao Senhor. Mas a gratificação de tudo isso é a honra a Deus. A honra a Deus. Isso precisa estar gravado na memória dos nossos filhos nessa nova geração de hoje. Minha filha está para nascer agora, no mês finalzinho, no mês 6, para até o dia 19 do mês 7. E se Deus quiser e Deus permitir, estarei ensinando a ela desde quando ela já tiver ciência das situações, estarei ensinando a ela o fator de honrar o pai e a mãe com a significância de agradar ao Senhor. Não agradar ao pai e à mãe, a minha ou minha esposa Daline, mas sim agradar ao Senhor. Esse é o propósito real do filho: honrar o pai, honrar a mãe, obedecer o pai, obedecer a mãe. Versículo 1. Filhos, sede obedientes aos vossos pais, pois isto é justo, em ligação com versículos de Colossenses, capítulo 3, que a gente leu, tá bom? Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, tá? Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Essa é a promessa. Essa é a promessa. O filho que honra o pai e a mãe, obedece o pai e a mãe, tem uma promessa: vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Eu conheço pessoas que não falam com o pai, não falam com a mãe e não vivem bem. Ele não consegue viver bem. Essa pessoa não consegue viver bem. E eles não são crente. E eu conheço crente também, filho de pastor, que não fala com o pai ou não fala com a mãe. Eu conheço um que não fala com nenhum dos dois, nem com a irmã. Se entregou da família principal todinha. Se entregou da família principal todinha. E ele não vive bem. É uma ordenança de Deus, irmão. É consequência, é uma justiça de Deus sobre os filhos que não honram o pai, não honram a mãe, não obedece o pai, nem obedece a mãe. Por isso que o filho que obedece, o filho que honra, ele agrada a Deus. Ele agrada a Deus. Amém? E Satanás, a gente está estudando esse trimestre agora sobre o relacionamento familiar na escola bíblica.
E Satanás ele tem prazer de que isso aqui não aconteça. Do filho seja rebelde, o filho não honrar a mãe, não honrar o pai, não obedecer a mãe, não obedecer o pai, porque sabe que é uma família, isso aqui acontecendo é uma família destruída. Essa situação acontecendo é uma família destruída. E essa situação aqui, biblicamente falando, ó, primeiro versículo, obedecer, segundo versículo, honra, para que vivas bem, ele está dizendo o seguinte para Satanás: a nossa família é do Senhor. A família que vive com esse propósito é uma família do Senhor. É uma família que vive ligada ao propósito de Deus. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na disciplina e instrução do Senhor. Ele está dando uma orientação aos pais. Esse provoqueis a ira é dizer, não seja um pai ruim. Essa palavra ruim que existe, o que eu vou dizer agora, viu? São pais que não dão atenção aos seus filhos, não vivem com seus filhos, não, não são presentes na vida dos filhos. Se tem dois, escolhe um mais do que o outro, esqueci a palavra agora, que dá o termo. Predila, né? Faz o fator da predileção, agora lembrei. Faz o fator da predileção por um e não por outro, que isso é errado, isso provoca ira, e tem exemplos bíblicos que faz isso, que fala isso, certo? Então, irmão, essa situação é uma situação que só faz destruir família. E fazendo o que Paulo está dizendo aqui, ó, o filho obedecer, depois honrar, para que vivas bem e tenha longa vida na terra. Os pais não provoquei os filhos, mas criaram na disciplina e instrução do Senhor. Versículo 5. Vós escravos, obedecei, falando dos servos, né? Escravos do fator de servir. Obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Porque tem servo, tem trabalhador que não é fiel ao seu patrão, rouba o seu patrão, e é justamente isso aqui. Versículo 6. Não servindo só quando observados, ou seja, quando ele não estiver ali, também sirva ele, para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Paulo ele vem trazendo essa característica à tona de Cristo como exemplo real para que vivemos, tá bom? Versículo 8. Deixa eu ver se tá passando certinho para vocês, tá? Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então é uma reposição sobre a sua vida de todos os passos verdadeiros que você está dando diante de Deus ou não, diante do seu Senhor ou não, diante dos seus pais ou não. Então todo passo que você der vai ter uma recompensa sobre a sua vida. Isso de forma positiva ou de forma negativa. Você que escolhe. Versículo 9, para a gente encerrar essa primeira parte. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas, ou não faz acepção de pessoas, ou não faz, não bota diferença entre pessoas. Deixa eu ver outra versão aqui. A minha outra versão aqui fala acepção de pessoas. Vamos ver aqui. Versículo. Donos de escravos, né? Patrões, vamos dizer assim. Trata os seus escravos também com respeito e pare de ameaçá-los com castigo. Lembre que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, a qual trata todos igualmente. Agora no versículo 10, a gente vai ver que Paulo ele vai começar a dizer
que estamos em guerra, espiritualmente falando. Paulo agora ele vem, primeira coisa que a gente vai identificar aqui, quando ele vai falar sobre a armadura, ele vem vinculado à armadura de um soldado romano, claro, que era o único soldado que estava perto dele. E era o tipo de guarnição que ele tinha mais proximidade, ele via mais, tinha mais a vivência. Então, por esse aspecto, ele traz a característica da armadura do soldado romano e pega aquelas situações e traz para o ensinamento que ele quer trazer, tá bom? Então vamos lá. Versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você está falando de Cristo. Fortalecei-vos em Cristo. É Ele que é a sua força. É isso que Paulo está dizendo. É Ele que é o seu ar. É Ele que é o seu respirar. É Ele que é a sua força de caminhar. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então é Deus que dá essa armadura, que é o Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, certo? Para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então existe um propósito para que você se reviste de uma armadura. Qual é o propósito? Permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Versículo de número 11 a gente tá, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Ó, tem uma coisa aqui, ó. 3 bênçãos da armadura de Deus. Primeiro, habilidade de resistir contra todos os inimigos. Segundo, habilidade de resistir contra todos os ataques. E a gente vai ver, que é no versículo 13 isso. Terceiro e último, que é no versículo 16, habilidade de apagar todos os dados inflamáveis de Satanás. Então vamos seguir aqui. Versículo 12. Ele vai dizer quais são essas ciladas do diabo, certo? Que ele diz assim, ó, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar. Ele está dizendo que essas ciladas do diabo não são pessoas. Não são pessoas de carne e sangue. E ele vai dizer, mas sim contra os principados e poderios. Contra os príncipes. Esse é o primeiro ponto. Principados e poderios. Contra os príncipes deste mundo de trevas e contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então vejamos que existem 3 tipos de enfrento ou de ciladas que iremos enfrentar. Primeiro, principados e potestades ou poderios, tá? Mas é a mesma coisa. Os príncipes deste mundo das trevas, que é o que pertence às trevas, e o exército espiritual da maldade, tá? Vamos ver aqui o significado de principado. Principado. Vamos ver de onde vem? Para a gente entender. Principado. Principado. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Principado, tá certo. Ó, tem algumas ordenanças aqui, tá? Alguns significados. Primeiro, Estado independente cujo governante tem o título de príncipe ou princesa. Não se encaixou legal. Terceiro aqui, que tem aqui. Forma de governar cujo chefe de Estado detém o título de príncipe ou princesa. Então é um governante. Tá? Potestade. Vamos ver o que é potestade. 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 É um poder, é uma força. Então, esse governante ele tem um poder, uma força. Essa é a primeira cilada, certo? Qual é a segunda cilada que ele diz aqui? Príncipes desse mundo das trevas e o exército espiritual da maldade nas regiões celestiais. Vamos ver aqui tipos de espíritos rebeldes. 4 tipos tem aqui. 4 tipos. 4 tipos de espíritos rebeldes, que é justamente esse exército espirituais, tá? Vamos ver aqui. 4 tipos de espíritos rebeldes.
archas, vem do grego archas, que é principados, governantes ou seres de mais altas patentes no reino do reino de Satanás, certo? Ok? Simples de entender. Exousias, perdão, tá, gente? Exousias, que é potestades ou os que derivam seu poder dos principados e executa a vontade dos principados. Que vem do grego cosmocratopos. Cosmocratopas. Tá? Li certo agora. Que significa príncipes das trevas, governantes das trevas dessa era, os espíritos que governam o mundo. Tá? Hiponérias, que vem do grego de ponérias, pneumática ponérias, que vem as maldades espirituais, as hostes espirituais de Satanás nos lugares celestiais. Então, as suas artimanhas, certo? Suas artimanhas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos pro 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, eu até citei isso no capítulo 5, ele vem falando sobre o dia mal, havendo feito tudo, permanecer firme. Paulo está dizendo o seguinte: quando a gente se reveste dessa armadura de Deus, a gente tem proteção e ferramenta para atacar. A gente se protege e tem ferramenta para atacar. Que a gente vai ver. Que fala sobre proteção, algumas vestimentas, escudo, e o ataque, a espada. Então a gente tem essa situação, né? E Paulo vai decifrar tudo isso. E aí ele diz o seguinte: vai vir três tipos de ciladas contra nossas vidas. O governante com seu poder, os príncipes destas trevas, do mundo das trevas, o exército espiritual, as artimanhas de Satanás, os adeptos de Satanás, os mandados de Satanás, as situações que Satanás provém, que o inimigo provém contra a nossa vida, certo? Até aí, ok? Então, é as coisas que Satanás provém contra a nossa vida, ok? Então, a gente, diante de todo esse cenário, precisamos tomar toda a armadura, porque o dia mal vai vir. O dia que Satanás vir contra a nossa vida, vai vir. Que dia mal é esse, presbítero Niedson? O dia mal é um dia que você perde um ente familiar querido, que você perde o emprego que menos você esperava, que você perde alguma situação, que você sofre um acidente, acontece uma coisa ruim. Enfim, irmão. Enfim, tem várias situações. Então, um dia mal, o nome já diz, é um dia ruim. Quando acontecer alguma coisa ruim nesse dia, você está protegido e sabe como atacar também essa situação. Então, acho que isso aqui ficou bem claro para a gente. Versículo 14. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta a cintura da cintura, né? Aqui já está dizendo bem detalhado, em volta da cintura, a verdade e vestido da couraça da justiça, certo? Couraça da justiça, certo? Então, da cintura, couraça da justiça. Couraça da justiça. Eu não vou conseguir colocar, deixa eu ver aqui, armadura, soldado romano. Eu não vou conseguir colocar para vocês, certo? Não vou conseguir, eu acho. Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês entender basicamente como é a situação que Paulo vem trazendo a respeito dessa armadura, certo? Veio aqui na hora, viu, irmão? Não se preocupa não com isso não. Aqui é igual no ao vivo. A gente faz igual no ao vivo aqui. Apesar então que os próximos vídeos que a gente fizer, a gente vai fazer de forma ao vivo, tá certo?
Iremos fazer de forma ao vivo. Então, enquanto aqui eu estou passando para cá aqui a imagem que eu captei, eu quero dizer para você que os próximos vídeos nossos, certo? Vai ser de forma ao vivo. A gente vai fazer estilo live, tá bom? Para abençoar os irmãos. Consegui aqui, tá? Consegui aqui. E eu vou fazer aqui de forma bem legal, para você aqui entender o que é, certo? Eu vou sempre estar soltando toda vez que a gente chegar em uma armadura, em um tipo de armadura, vamos soltando aqui, tá? Então preste atenção aqui, ó. Ele falou a primeira coisa aqui, tá? Vamos voltar aqui para o versículo de número 14. Cintura, né? A verdade e vestido a couraça da justiça. Então vamos ver aqui, ó. Perceba aqui, temos couraça da justiça, ok? Couraça da justiça, mesmo no meio aí na sua cintura. Então é toda essa situação aqui que temos a couraça da justiça. Amém? Vamos seguir aqui. Calçados seus pés com a disposição para o evangelho da paz. Amém? Então, calçado vossos pés, tem aí embaixo, ó, calçado com zelo de anunciar o evangelho da paz, tá bom? Então perceba uma coisa aqui, existe algumas significâncias, tá? A cintura seria para proteger essa parte dos organismos aqui mais baixa do soldado romano, ok? Então proteger essa parte do organismo aqui mais embaixo. Então o inimigo, quando ele vinha contra o soldado romano, se atacasse aqui embaixo, no meio da cintura, teria ali uma proteção. Os pés, para que os soldados ficassem protegidos dos estilhaços que eram jogados para furar os pés. E sabendo que o soldado com o pé ou os pés danificados, ruins, ele não chegaria longe, não faria muita coisa, não conseguiria andar. Então a primeira situação que Satanás viria fazer contra nossas vidas é nos deixar sem andar. Espiritualmente falando, estou falando, viu, irmão? Espiritualmente falando. Então, quando a gente está com as sandálias aos pés e a couraça da justiça vestido na cintura, a gente já está começando a ser protegido, tá bom? Versículo 16. Vamos aqui. Versículo 16. E usando principalmente o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dados inflamados ou em chamas do maligno. Tá? Eu costumo dizer, interpretar que o escudo ele serve para diversas situações de proteção, né? Que ele é uma armadura que protege também para situações de longa distância, tá bom? Então o soldado ele usa o escudo para se proteger de flechas que ele não sabe nem de onde vem, porque está preocupado muitas vezes com o ataque frontal e ele vê que vem um arremesso de flecha, ele coloca ali seu escudo e se protege. Com arremesso de lança, com a espada ali no corpo a corpo, tá lutando, se protege com a espada e já serve para contra-atacar com a sua espada também. Então o soldado ele vem com esses tipos de armadura, certo? Militar. Paulo vem falando dessa armadura militar do soldado romano para trazer essa característica ali da proteção, do ser revestido. E tudo isso, esqueci de dizer no início, que era a parte do início, e tudo isso é um revestimento. O que é revestir? Eu estou com essa camisa aqui e eu venho coloco o meu paletó por cima. Eu estou revestindo, ganhando uma nova proteção por cima, tendo uma nova proteção por cima, tendo outra proteção ali mais por cima, certo? Então vamos seguir. Escudo da fé. Vamos para o 17, não é isso? Vamos para o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete é simples de interpretar, mas eu vou colocar aí para você. O capacete, tá? O capacete
Perceba que o cinturão da verdade é o cinturão, aí mesmo na cintura. Couraça da justiça é o que protege a parte do organismo, né? A parte do peitoral, a parte do organismo, enfim, puxando até do ombro aqui, tá? É uma armadura só, ele vem do ombro e vem pegando toda a parte do peitoral, toda a parte do organismo, cintura, cinturão, e embaixo os pés, o calçado do evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação, que vê que protege uma parte do rosto, principalmente na parte laterais, e a parte da sua cabeça por completo, desde a testa à parte da, da ali pegando já no pescoço, porque tem uma proteçãozinha do pescoço também ali na parte de trás do capacete. Amém? E a espada do Espírito aqui simbolizando a espada do soldado romano. Então, irmão, acho que com o desenhozinho ficou claro para vocês aí, mas a gente vê que essa proteção ela é de significância e importância. A gente não vai pegar uma armadura de um soldado romano e usar hoje não, viu, irmão? Essa situação é... Aí pode ver que Paulo cita aqui, ó. Pode ver que Paulo cita aqui. Vamos lá. Toda a armadura de Deus. Ó, primeiro, cintura, a verdade, né? Em volta da cintura, a verdade. Então esse vem de uma significância de você ter a postura da verdade. Couraça da justiça no peitoral, puxando para os organismos, para os órgãos, certo? Essa é a couraça da justiça. Os pés, a sandália, certo? Sandália, que servia para viajar, que servia para diversas situações. E, por fim, o escudo da fé, certo? Para que você venha se proteger de dados inflamados, tá? E a espada, vem o capacete da salvação, melhor falando, tá? Para proteger a sua parte superior, amém? Que aí é onde entra ansiedade, depressão, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, amém? Protege isso aqui. E a espada que serve para atacar. Espada ela não somente serve para ficar ali de retidão, é para atacar. Espada do espírito, coisa do espírito, coisas espirituais, só combate com ações espirituais. Discernimento espiritual só acontece com momento espiritual. Então por isso que é a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Depois de toda a armadura, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como eu devo. Então, Paulo cita toda essa armadura, vem com essa composição da armadura, certo? E por fim ele diz, não é só isso, irmão. Precisamos orar, precisamos suplicar, precisamos estar em contato com o Espírito todo o tempo, precisamos ser perseverante e suplicar por todos os santos, ou seja, orar por todos os irmãos. E principalmente ore por mim, para que essa palavra que me foi dada eu abra a boca, para que com ousadia mostrar para todos o mistério do Evangelho, na qual sou embaixador da prisão. Ele está dizendo o seguinte, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, para que nele tenha coragem de falar como devo. Amém? Então, essa situação todinha que Paulo vem com essa expertise e esse ensinamento para a igreja de Éfeso. Precisamos estar revestidos de tomos de guerra. E a guerra, ela só consegue ser combatida com o revestimento, com oração, súplica, contato com o Espírito Santo, orando um pelos outros, ore por mim. E que o evangelho seja conhecido, o mistério do evangelho seja conhecido. Certo? Por fim aqui, que é mais simples ainda, para a gente se finalizar, e para que vós também possais saber que estou e o que estou fazendo, Tiquico,
né? Irmão amado e fiel, ministro no Evangelho, no Senhor, vos informará de tudo. É ele que vai levar a carta, né? Por fim, Paulo diz quem é que vai levar a carta. Tíquico, e ele escreve junto, né? Ele leva junto a de Colossenses e a de Filemon, né? Que eu errei aqui dizendo que era Efésios, Colossenses e Tessalonicenses, perdão, tá? Colossenses e Filemon é Efésios, Colossenses e Filemon. Tíquico leva essas três cartas, foi escrita ali no mesmo momento, tá? E aí ele cita aqui, né, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Versículo 22. Eu o estou enviando com esse objetivo, para que saibais da nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. Ele cita que estou enviando com esse objetivo para que saibais da nossa situação. Ele está falando de que ele está preso da situação física, mesmo no momento que Paulo está vivendo. E por fim, ele cita que a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor com amor que não se abala. Gente, essa carta de Paulo aos Efésios, para mim, foi uma das cartas que me comoveu muito ao estudá-la, certo? Ela mexe muito com a área espiritual, ministerial, com a área que Cristo nos proporciona. E isso é muito importante, termos esse conhecimento, essa certeza, essa sabedoria através ou à luz da Bíblia, tá bom? Que Deus continue te abençoando, né? Só estamos decidindo a logística de qual carta vai ser a próxima. Possivelmente seria Filipenses, né? Que foi escrito na mesma época aí de Efésios também, período de 64 depois de Cristo. Mas vamos ver aí a logística e daqui a uns dias sai com certeza aí a divulgação de como vai ser, de qual vai ser a próxima carta ou o próximo livro que iremos estudar. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, na descrição aqui vem falando o nosso Instagram, nosso Facebook, tá bom? Tem um grupo também que eu sempre lanço nossos vídeos lá, é só para isso, só para lançar nossos vídeos. E que Deus continue te abençoando. Obrigado por este momento, estar conosco, nos ouvir, estar conosco aprendendo. Justamente também eu também aprendi muito nessa carta de Paulo aos Efésios e que venhamos aí ser riquíssimo espiritualmente, tá? Esse é o nosso propósito, tá bom? Vamos encerrar orando e logo mais estaremos aí com mais uma exposição bíblica da parte do Senhor. Obrigado, Deus, por esta carta de Paulo aos Efésios que estudamos aqui mediante esses 6 vídeos, esses 6 capítulos. A gente aprendeu que somos salvos pela graça, que somos uma unidade da fé. Nós aprendemos também os conceitos para seguir o Senhor. Nós aprendemos também a ser revestido de toda a armadura de Deus e que também oremos, suplicamos por todos os nossos irmãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Abençoa cada um que nos ouviu, que nos viu, que compartilhou, que recebeu esta mensagem. Obrigado, meu Deus, que o Senhor continue abençoando cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.